Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui na Revista Imagem. Hoje eu estou aqui com o Alisson, da área da educação. Eu já vou agradecer pela sua presença, Alisson, e deixar que você se apresente às pessoas que nos acompanham aqui na internet. Muito obrigado, Geraldo. Agradeço imensamente o convite, a oportunidade. Em termos de educação, a gente precisa falar, a gente precisa conversar, a educação precisa de uma voz. Então é importante a gente ter aqui no seu canal, que é um canal que tem muito alcance, a gente falar desse tema. Como várias pessoas me conhecem, eu sou professor, sou da área de História. Atualmente exerço a gestão de uma escola pública, passei também pela Secretaria Municipal de Educação de Andrelândia e tenho uma formação que é muito voltada a pessoas competentes. Dentro da minha formação em Juiz de Fora, no SES Juiz de Fora, que é um colégio muito conceituado, dentro da educação ali superior. Sim. De Juiz de Fora, e também em Lima Duarte, onde eu iniciei a minha trajetória. Sim. Dentro da educação, trabalhando sempre com pessoas muito competentes, muito sérias. Sim. Boas que referências. Trouxeram para a minha formação essas habilidades que talvez eu esteja conseguindo trazer. Sim. Por onde eu passei ali pelas salas de aula e também. Sim. Pelo município e agora pela Escola do Estado. Muito bem. Então acho que é importante, nós estamos trabalhando e vamos com certeza sempre buscar o bem da educação. Sim. O bem das pessoas. A educação ela tem um potencial de mudar a vida das pessoas, é isso que a gente pensa. Muito bem. A gente fica muito satisfeito de ter a sua presença aqui. Nós vamos fazer o nosso bate-papo, não vamos dizer que isso é uma entrevista. Sim. É um bate-papo. Com certeza. E eu gostaria de começar, já que os nossos temas são todos relacionados às eleições, que está chegando já, a eleição para presidente, segundo turno. Eu gostaria já de chegar bem direto num ponto. A esquerda brasileira, apoiando o candidato Lula, sempre se vangloria pelo investimento que Lula fez nas universidades, no FIES e tal. Eu gostaria de saber o seu posicionamento a respeito desse assunto. Bom, Geraldo, investir em universidade é bom, investir em educação é bom. Sim. Mas o Lula cometeu um equívoco muito grande quando ele trouxe muitos investimentos à educação superior e esqueceu da educação básica. Então a gente precisa colocar que a educação básica brasileira ela tem um déficit muito grande. Nós temos escolas precárias, nós temos professores que a nível superior têm uma remuneração muito maior do que os professores de educação básica. Isso é muito injusto. Tem toda uma questão ali de formação, mas se você pega um professor doutor na educação básica que não ganha nem um terço do que o professor doutor da educação superior ganha, isso é uma desvalorização muito grande da educação básica. Então, ou mesmo um professor, na maioria das nossas cidades, das nossas escolas públicas, o professor não chega a um nível de doutorado ou mestrado, até porque para ter uma condição de vida digna, ele precisa trabalhar muito. Sim. Ele precisa ter uma jornada de trabalho muito extensa, coisa que não acontece na educação superior. Sim. Então, a minha grande crítica a essa afirmação de que o Lula fez para as universidades, eu não vou tirar o mérito dele de ter feito, é que ele deveria ter tido um olhar próximo da educação básica, porque a educação básica é muito importante. E o déficit na educação básica, inclusive, está chegando nas universidades. Se você pega os resultados acadêmicos hoje, se você conversa com professores universitários, eles vão te falar do problema que está chegando lá. Porque os nossos alunos, eles estão saindo sem base da educação básica. Você me disse, inclusive, antes de começarmos esse vídeo, que os alunos estão chegando na faculdade e o professor está tendo que aplicar conteúdo de ensino básico para que ele tenha condições mínimas, de formação. Isso faz ele perder tempo, e chegar no final do curso faltando conteúdo de curso superior, correto? Eu acho o seguinte, isso é correto. A gente tem que, quando a gente pega e vai discutir essa questão da educação básica, o aluno ele não está saindo sem base por culpa do professor ou por culpa da escola que ele está inserido, da cidade que ele está inserido, da rede que ele está inserido. Sim. Ele está saindo por culpa do sistema, porque a escola hoje ela tem que ser tudo
sabe? Tudo colocou-se dentro da escola. Sim. A escola vive em insegurança, a escola não tem uma estrutura de atendimento adequada, ela não tem um corpo de profissionais que consegue ali dar todos os serviços com qualidade. A Sim. gente tem que ficar ali fazendo funções que não deveriam ser da escola. Que não deveriam ser da escola. Sim. Né? Por exemplo, é lamentável que uma escola pública no nosso país não tenha um atendimento psicológico. Sim. Né? Que a questão psicológica ela tem que chegar a um quadro grave na saúde porque a educação não tem. Então é preciso investir na educação básica. Sim. A educação básica carece Isso disso. não foi feito durante os 16 anos, né, que o governo do PT ficou no poder. Não. Né? E como é que está o Brasil em relação ao mundo em relação a isso? Então, existe um índice? Como é que funciona? Os índices de educação do Brasil, eles estão baixos. Se você pega, né, as avaliações externas, você pega PISA, você pega dentro do Brasil, o próprio IDEB, você vê que são índices baixos. E não são só da educação pública, não. A educação particular também tem os seus problemas. Sim. Né? Porque o sistema de educação todo está vivendo um colapso por essas questões morais, essa questão de valores, essa questão de funções que são atribuídas aos professores, que são atribuídas às salas de aula, que não deveriam ser. Porque o professor na educação superior, ele é único e exclusivamente professor. Sim. O mérito dele é só transmitir conteúdo. Sim. Agora, o professor de educação básica, seja ela municipal, estadual, particular, ele tem que ser tudo na vida daquele menino. Porque ele é fruto de um sistema que não investiu. Esse tudo seria... Assim, até pai, mãe, babá. Sim. Ou até a questão da segurança, porque eu gostaria até que você me falasse também a respeito disso. Como é que está o meio escolar hoje em dia? Né? O que nós colhemos, qual é o fruto que nós colhemos os 16 anos, né, que a esquerda ficou tomando conta do nosso país, investiu, sim, que você está falando em faculdades, né? Mas deixou completamente de lado as escolas, né? Os primeiros anos, né, de vida escolar dos alunos. E como que está a parte de segurança, né, dentro das escolas? Geraldo, eu acho que nós estamos numa situação seguinte, eu acho que a questão de segurança pública ela não deveria ser uma causa de partido, ela deveria ser uma causa de nação, né? E o que acontece? Como a educação, como saúde, né? O que acontece? A questão de segurança está impactando demais dentro das escolas, porque a escola ela deixou de exercer a função escola para exercer a função de babá. Sim. Né? Sim. Que é triste a gente falar isso, mas os alunos estão indo na escola para ocupar ali, para o professor ocupar um espaço que deveria ser da família. Sim. Né? A escola ela está tendo ali uma dificuldade muito grande de educar esse menino, né? De dar valores, porque a esquerda, como você mencionou no princípio, ela vem com essa ideia de liberdade. As pessoas precisam entender que essa liberdade ela não pode virar libertinagem. Ah, sim. Né? Sim. Então, esse discurso de que tudo é permitido, que eu tenho o meu direito de fala, né? Que eu tenho, que eu preciso ser respeitado, a minha opinião precisa ser respeitada, né? Que a escola ela tem que incluir, né? A escola tem que incluir, realmente. A escola tem que incluir, ela tem que ter todas as pessoas dentro da escola. Mas ela está incluindo coisas que não deveriam, que né? não deveriam. No pátio, né, nas salas de aula, tem algumas coisas que estão sendo incluídas. Sim, então, na verdade, eu acho que não é a escola que está incluindo. Está sendo incluído isso na escola. Na marra. Sabe? Uhum. Então, assim, a gente está tendo ali, né, que trabalhar situações que não seriam da escola. Sim. Todo aluno, quando vai para a escola, ele deveria saber que a escola ela precisa ter ordem. Sim. Né? Que é preciso ter respeito, que na escola se tem regras. Por que no mercado de trabalho você não pode ir com qualquer roupa? Sim. E dentro da escola você tem que estar da forma que chegar, né? Sim. Por que dentro da escola o aluno não pode ouvir não, né? Sim. Sinto que na vida, a vida toda é carregada de nãos. Sim. Por que dentro da escola não pode haver reprovação se o menino não sabe nada, né? Sendo que no mercado de trabalho, haverá, exemplo, né? Então nós estamos tendo uma educação que ela precisa ser revista, está sendo,
Está sendo, aos poucos, né? A mentalidade das pessoas tem mudado. Então, temos tido avanços. Mas eu acho que uma volta desse sistema petista à educação, ao cenário nacional, seria traumático. Desastroso. Principalmente em Minas Gerais, onde nós tivemos uma gestão, Fernando Pimentel, que foi um desastre dentro de educação. Não foi só econômico? Não foi um desastre só econômico, foi um desastre dentro de educação. Que trouxe projetos que não tinham valor nenhum para a educação, que desvalorizou o professor, porque nós temos em Minas Gerais um sindicato que ele é inteiramente político. Ele é partidário, ele não é um sindicato que defende a classe. Né? Briga-se muito com a atual gestão, a gente sabe que o atual governador precisa chegar a uns pontos para melhorar um pouco a questão da educação, não é perfeito, mas o que a gente viu com o Pimentel, professor endividado, professor que além dos problemas que tinha em sala de aula, ele passou a ter problemas familiares, ele passou a ter problemas na vida dele econômica, porque ele não recebia salários, sabe? Então, o que a gente defende dentro da educação é ter uma educação com ordem, onde o professor consiga trabalhar, né? Que os alunos vão para a escola com consciência do que realmente é a escola, que os pais acompanhem a realidade dos seus filhos e sintam que na escola o seu filho está seguro, na escola o seu filho está realmente para aprender conteúdo. E que aquele que não estiver disposto a aprender conteúdo, aí nós vamos ter parcerias para ajudar esse menino. Não excluir, mas a escola precisa de uma ajuda. Entendi perfeitamente. Nós vamos interromper aqui a primeira parte, né, do nosso bate-papo e vamos partir para a segunda parte da conversa aqui com o Alisson sobre educação, uma conversa muito proveitosa. Então aguardo vocês, daqui a instante nós estamos de volta. Pois bem, nós estamos de volta na segunda parte. Nós vamos diretamente aqui perguntar para o Alisson. Alisson, eu tenho experiência assim com pais, com pessoas que a gente conversa, com alunos também, né, de ensino superior, que o primeiro contato que eles têm ao chegar na faculdade é de uma obrigação imposta, talvez até pelos próprios colegas ali, de que ele tem que assumir uma posição de esquerda, que ele tem que ser revolucionário, ele é levado a pichar a escola, sabe, são coisas que se ele não assumir, ou pelo menos não fizer de conta, né, que assume essa posição, ele não vai ser bem-vindo no meio daquele grupo. O que você tem a me dizer sobre isso? Ô Geraldo, eu acho o seguinte, como eu já disse na primeira parte, eu acho que a educação não precisaria estar inserida numa causa partidária, né? E, infelizmente, o que a gente percebe? Muitas pessoas que estão dentro da educação, elas têm posições extremas, sabe? E isso não deveria acontecer. Eu acho que a discussão partidária, ela não deveria vir aos bancos escolares, nem na educação básica, nem na superior. Aí estamos falando de escola sem partido, sem nenhuma discussão partidária. Porque política é uma coisa que não dá para não se discutir. Né? Política faz parte da vida das pessoas, mas política partidária, o que é diferente, não deveria ser discutido dentro de escola. Né? O que a gente percebe? O ser humano ele tem uma tendência a viver modinhas. Né? E os adolescentes, eles têm essa tendência maior, né? O que eu vejo hoje em dia? Rotulou-se que defender minoria, defender pessoas com classe social menos favorecida, que defender temas relacionados à inclusão são temas de esquerda. E que falar de economia, falar de ordem, são temas de direita. O que é uma coisa completamente absurda. Né? Quem tem um posicionamento mais voltado à esquerda ou quem tem um posicionamento mais voltado à direita não deveria vir com esse tipo de argumento. Porque todos esses temas, eles fazem parte de Brasil. Né? Nós temos que discutir um Brasil inclusivo em qualquer partido. Nós temos que defender uma igualdade social em qualquer partido. Nós temos que ter ordem em qualquer partido. Então, eu acho que a gente precisa desmistificar que para você
defender as suas ideias, né, você precisa chegar a um extremo aderir a um ou partido. aderir a um partido. Entendo o que você quer dizer. Por exemplo, é como se um grupo partidário ele se apoderasse de causas, né? E aí é como se o outro não pudesse lutar por isso ou transmite a ideia de que o outro é contra a minoria, contra causas sociais, né? Entendi. Eu, por exemplo, falo isso sempre. Eu sou um professor que tem uma participação política ativa dentro da nossa cidade, da nossa região, mas eu não gosto de rótulos, sabe? Eu acho que a gente não deve tomar determinadas causas como causas de partido. Quando a gente discute a nossa cidade, nós temos que discutir a nossa cidade. Quando a gente discute o nosso estado, vamos discutir o nosso estado. E com o país a mesma coisa, sabe? Eu acho que essa questão dessas temáticas, que são obrigatórias dentro da educação, né? A BNCC, a LDB, elas trazem temas relacionados à inclusão, relacionado ao combate ao preconceito racial, a inclusão de programas de inserção, né, das pessoas menos favorecidas economicamente, né? Então, essas temáticas, elas precisam ser vistas pelos pais, que não são temáticas de partido, sabe? Elas são temáticas da educação, né? E os próprios jovens, eles têm que ter consciência que para defender essas bandeiras, ele não precisa ser aliado a um candidato A ou B. Ele pode defender sendo uma pessoa apartidária ali naquele momento, né? E o que a gente precisa desmistificar? O candidato Bolsonaro, ele não é um candidato que exclui minoria, né? E o candidato Lula, ele não é um candidato que defende todas as bandeiras de defesa de minorias, sabe? A gente tem que ver o projeto deles sem vícios, sem vícios, porque aí a gente vai chegar num consenso para A ou para B muito melhor. Muito bem. Olha só, nós estamos, né, caminhando para o final, mas antes eu vou te colocar contra a parede. Vamos lá. Primeira coisa, o Alisson chegou aqui dizendo algo para mim, assim: Geraldo, primeira coisa, eu não tenho rótulos, eu não sou bolsonarista, mas eu quero trazer a minha mensagem, tá? Esse é um ponto, eu queria que você comentasse, mas eu gostaria também de saber, né, o que fez você mudar a sua opinião, né? Você teve um posicionamento diferente no primeiro turno e agora você acha que a melhor decisão, o melhor caminho para o Brasil é esse, né? Que o Brasil assuma essa posição mais de direita, mais de Bolsonaro, né? Nós já notamos aqui claramente que você repudia quase tudo que propõe a esquerda, principalmente na sua história, envolvimento com corrupção e tudo mais. Mas o que eu quero saber, nós só falamos de coisas ruins, né? Eu queria saber o que você tem de bom, porque as pessoas que estão assistindo, eles querem ter esperança, né? Se nós estamos enxergando tanto defeito, o que você me fala de bom daqui para frente? Geraldo, nós percebemos o seguinte, nós percebemos uma educação básica que vislumbra investimento, tá? Quando você vai às escolas públicas hoje, você vê que está se chegando uma nova visão. Nós temos escolas que estão recebendo investimentos em infraestrutura, estão melhorando a questão de material didático, sabe? Está tendo mais investimento, a formação técnica, né? Nós estamos em Andrelândia com uma escola de ensino integral, né? Isso aí é uma segurança para os pais, né? Então você está enxergando uma melhoria de uns tempos para cá, né? Que é uma esperança que nós temos para mudar essa história. É uma esperança. Nós temos um projeto, né, de educação profissional, sabe? Então, eu acho que a educação básica, pela primeira vez, ela está tendo um olhar no sentido de ser valorizada. Muito bem, tá? Muito bem. Eu imagino que para os pais vem coisa boa. Sem contar que é um tema que a gente ainda não comentou aqui, inclusive você citou aí a questão que eu sempre digo, eu não sou bolsonarista. Né? Eu no primeiro turno eu não votei no Bolsonaro. Olha. Tá? Então eu estou declarando isso aqui, é uma revelação, né? Eu defendo que era necessário no Brasil uma terceira via, né? Eu sou a favor da discussão democrática, eu acho que isso fortalece, né? A candidata que eu apoiei no primeiro turno, ela infelizmente me decepcionou agora, né? Tomando um partido que, ao meu ver, não era
o correto, O melhor ao caminho. meu ver, o melhor caminho, né? Mas eu acho que a gente precisava ter uma discussão democrática. Sim. E quando você vai aos debates, você vê que nós tínhamos ali 2 presidentes, você tinha ali vários candidatos de terceira via, Sim. e isso engrandece a democracia, né? Mas é importante, dando continuidade ao que eu estou falando hoje, nós temos um governador eleito no primeiro Sim. turno em Minas Gerais. Muito bem né? visto. Um governador que é bem visto, que a educação tem alguma resistência, mas é um governador que colocou as contas em dia, que criou um equilíbrio dentro do Estado, que você consegue planejar sua vida sendo funcionário público. Então, é importante essa harmonia. Sim. Né? Nós termos um governo federal alinhado com o governo estadual que olhe pelos municípios e que receba os prefeitos, diferente do que aconteceu na gestão PT em Minas, Sim. né? Então, a gente precisa ter essa harmonia entre todos. Sim. Eu acho que Bolsonaro no governo federal, Zema no governo estadual e aqui em Andrelândia com o prefeito Cacau, a gente tem essa condição de trilhar um caminho parecido, usar de projetos que são projetos que levam ao desenvolvimento, são todos os 3 vêm com governos progressistas, Sim. né? Então a gente precisa discutir isso. Eu vejo que a educação vê com bons olhos o que vem em futuro aí. Muito bem, muito bem. Fico muito feliz, né? Nós vamos caminhando aqui para o final, mas antes de mais nada, né? Nós temos que concluir com as suas palavras para quem está assistindo, né? Até nesse final, né? Tem aí 1 minuto para você trazer a sua mensagem final e desde já nós já agradecemos aí a todos que estão nos acompanhando. Fique à vontade. Geraldo, eu queria te agradecer primeiramente pelo espaço, né? Pelas perguntas e dizer para as pessoas o seguinte: nós temos nesse segundo turno a oportunidade de ver 2 projetos que são muito diferentes. E pela primeira vez na história do Brasil nós temos duas pessoas que já passaram pela presidência da República disputando um cargo. É muito fácil você ver hoje, ainda mais com a internet, o que cada um fez, né? E sem vícios, né? Que se analise realmente o que cada um fez de concreto, né? Sem uma influência da mídia que bate muito, no caso do candidato Jair Bolsonaro, Sim. né? Sem rótulos, né? Mas acho que a gente tem a oportunidade de ver o que a gente quer de melhor para os nossos filhos. Nós queremos um país sério, um país que está crescendo economicamente, nós queremos um país que valorize a família, os princípios, a ordem, né? Que valorize o agronegócio, que nós não tivemos a oportunidade de falar aqui, mas eu acho que é uma ponta importante, principalmente dentro da nossa cidade. Então, não se dá para ir em promessa de picanha e cervejinha, porque isso aí não é o que faz a nossa vida, isso aí não é o que move a nossa economia, sabe? Então, eu tenho total segurança para te falar que nesse segundo turno, o meu voto, o meu apoio, e peço a todos os que estão assistindo, é do presidente Bolsonaro. Muito bem. Acho que não dá para se pensar em outra alternativa. Muito obrigado, Geraldo. Muito obrigado. E até o dia 30 com o Bolsonaro. Tá bom. Muito obrigado. Valeu.